Diga comigo. 3 princípios. Mais uma vez, 3 princípios que vão fazer a diferença na minha vida. Diga assim: eu sou diferente. Mais uma vez, eu sou diferente. Enquanto você não entender que algumas coisas acontecem só com você, você não vai discernir o projeto e o plano que Deus tem para a sua vida. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês, ela começou a ser gerada em mim na segunda-feira à tarde. Na segunda-feira à tarde, eu cheguei do escritório, fui almoçar em casa, e quando terminou o almoço, eu decidi orar. Algo estava me inquietando no meu espírito. Peguei meus apetrechos do chimarrão gaúcho, desci até uma sala que eu tenho embaixo de casa, e ali eu comecei a orar, comecei a buscar Deus. Depois de eu ter orado, eu meditei na palavra, e algumas verdades começaram a vir, muito fortes, que eu quero compartilhar com você. É por isso que o tema dessa mensagem, ela fala muito comigo. O tema fala porque é uma revelação do Espírito. Nós não somos pessoas iguais, somos pessoas diferentes. E toda pessoa diferente, algumas coisas na vida dela, eu posso dizer que são sinais de Deus, que ela não pode ignorar. Então eu quero compartilhar com você. Abra a tua Bíblia comigo no primeiro texto, que é Lucas capítulo 15, verso 14. Nós estamos hoje no 3º domingo, declarando que o nosso Deus pode mudar a nossa sorte. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 15, verso 14. Existe um preço de ser diferente. Inclusive, o meu pessoal que me acompanha aí, da minha equipe, compartilhe com as casas 700. Todas as casas 700. Essa palavra é importante, todos da casa 700 participarem. Nós temos casa 700 em todo o Brasil e fora do Brasil que nos acompanham. O que é a casa 700, profeta? Profetas e intercessores que caminham juntos. Alguns milhares hoje caminham junto com a gente, de várias nações do mundo também. Lucas capítulo 15, verso... Vamos começar no verso de número 13. Lucas 15, verso 13. Deixa eu abrir aqui a passagem para acompanhar com vocês. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
Diga comigo, o preço de ser diferente. Existe um preço. Você é diferente, mas existe um preço para ser diferente. E o primeiro princípio aqui desta manhã está escondido nessa passagem. A Bíblia diz que o filho pródigo pegou a sua herança, saiu da casa do pai, foi para uma terra distante e ali gastou de forma irresponsável. Porque quando você sai da casa do pai, você não tem a mentoria do pai, você não tem a direção do pai, você não sabe a vontade do pai, você passa a ser irresponsável. E ele foi tão irresponsável, a Bíblia diz, ele foi tão irresponsável, que além de ter gastado tudo, não teve a coragem de voltar para casa. Então a Bíblia diz que ele conseguiu um emprego para trabalhar com porcos. E ali naquele emprego, ele começou a trabalhar para comer. Não ganhava um salário digno, comia junto com os porcos. Olha que situação. É isso que acontece. É o espírito de miséria, de pobreza, de destruição que entra na vida de uma pessoa quando ela sai de uma direção de Deus, quando ela sai dos olhos do Pai, quando ela deixa a sua posição. Eu quero que você grave bem a palavra posição. Por que, profeta? Porque o centro dessa mensagem é posição. Quando alguém deixa a sua posição, a posição original que Deus estabeleceu, sempre vai pagar um preço alto. Esse filho pródigo, ele era diferente. Na casa do pai, ele era cabeça. Na casa do pai, ele era abençoado. Na casa do pai, ele vivia tranquilamente, cheio de paz. Mas o dia que ele decidiu sair, o dia que ele decidiu largar a sua posição, ele começou a passar trabalho. E a palavra que eu tenho para você hoje aqui é: não saia da direção de Deus para não começar a passar trabalho. Não saia do lugar que Deus colocou você, o lugar que você está posicionado. Você sabe que posição na vida da gente é muito importante, tanto a nossa posição geográfica quanto o lugar que Deus determinou para a gente. Eu não estaria vivendo as coisas que estou vivendo hoje se eu não tivesse me posicionado no lugar que Deus mandou me posicionar. As pessoas já me chamaram de louco por seguir algumas instruções que Deus me deu. Só que essa loucura santa, dirigida pelo Espírito Santo, é que tem me feito bem e que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Quando você está na posição que Deus colocou você, Deus te honra. E toda vez que você sair de uma posição que Deus lhe colocou, saiba que Ele vai lhe dar vários alertas, até você retornar para a posição que Ele lhe colocou. E se você não voltar, a Bíblia diz então que você vai descer a um nível baixo, que foi ao nível que esse homem desceu, aonde você só vive para trabalhar. Há pessoas que estão assim, elas só vivem para trabalhar. A vida delas é uma constante, sabe? É um constante trabalho. Ela não consegue desfrutar, ela não consegue viver, ela não consegue estar nos pensamentos de Deus. E infelizmente há muitas pessoas assim, querido, que estão totalmente fora do lugar que Deus designou para elas. E tudo porque não ouviram a Deus,
acharam que pelas próprias pernas poderiam vencer e não venceram. Então a primeira instrução de hoje para Deus mudar a tua sorte está escondido nessa passagem. Não saia da direção de Deus, porque sair da direção de Deus faz você fazer maus negócios. Tudo que ele tentou fazer com o dinheiro que ele levou para a casa do pai, que ele levou da casa do pai, ele perdeu tudo. Porque não se trata nem só de sair da direção, se trata que você anda numa onda de dificuldade, numa onda onde as coisas não dão certo para você, e o problema todo é que te acompanha. Eu não posso dizer que é um espírito mandado por Deus, porque não é, mas te acompanha algo ruim. Você saiu de uma direção de Deus e vai fazer você perder o que tem. Sabe, algumas pessoas pensam que perder se trata só de bens financeiros. O pior não é isso. O pior é perder a dignidade. Porque o filho pródigo perdeu a dignidade. O filho pródigo, ele baixou de nível. Você sabia que baixar o nível, até um nível social que você vivia e que agora não vive mais, isso é um sinal de que você está fora de uma direção de Deus? Porque a gente sempre pensa que o retroceder é para dar um pulo a mais, mas na verdade o retroceder em alguma coisa é perda de tempo. Todo retrocesso é perda de tempo. Você sabe quando você está no GPS e você entra numa rua errada, e o GPS então faz você fazer um contorno lá à frente, só para você retornar para o caminho certo? Ou seja, aquele tempo é um tempo de perda. O que significa que você está perdendo desde o dia que você sai da direção de Deus. Você está tendo perdas maiores do que você imagina. Qualquer tipo de perda na nossa vida é sinal que um ladrão entrou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você retrocede, é um sinal ruim. E eu creio que muitos de vocês já começaram a se identificar agora com essa palavra. Porque o retroceder não é uma coisa boa. A Bíblia diz que os justos são como a luz da aurora, que vão brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não está falando de retrocesso, não está falando de diminuir, está falando de brilhar mais e mais. Quando você vê um foguete sendo lançado da Terra para a Lua, se aquele foguete ele retroceder no meio do caminho, ele não vai estar avançando, significa que ele vai cair. O que isso significa, profeta? Significa que se você começou a retroceder, tem mais para retroceder. Puxa, isso é muito sério, hein? Profeta, o que você está dizendo? Eu quero dizer que se você retrocedeu na vida, tem mais para retroceder. E um detalhe, não vai parar de retroceder se não houver uma intervenção. É por isso que o filho pródigo se deu conta: puxa, mas eu retrocedi na vida. Eu retrocedi. Tem alguma coisa errada na minha vida. O que ele precisava fazer? Voltar à sua posição anterior. Aí você diz: não, mas eu não posso voltar a ser o que era. Mas Deus não quer que você volte a ser o que você era. Deus quer é que você esteja debaixo do mentoreio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer é que você esteja sendo guiado pela casa de Jeová Tsebaô. É nesta casa do Deus vivo que a sua vida
ela vai pegar impulso novamente. É nesta casa que a tua vida vai ser restaurada. Então, volta para a oração, volta para o jejum, volta para a adoração, volta de amar a Deus, volta a servir, volta para a casa do Pai. E se tem alguém que nunca foi da casa do Pai, saiba que na casa do Pai você pode tomar impulso novamente. Na presença de Deus, você pode tomar impulso novamente. Na presença de Deus, Ele pode restaurar o que você perdeu. Então eu não acredito, se uma pessoa retrocede, tem mais para ela retroceder. Foi essa a conclusão que o filho pródigo chegou. Aí a minha pergunta para você é: será que não existe, depois do poço, depois do fundo do poço, será que não existe um lugar mais fundo do que o fundo do poço? Com certeza tem. E se você quer mudar a sua realidade, você precisa voltar para a direção de Deus, porque não se brinca com isso. Não se brinca com isso, de forma alguma. Isso significa que você vai ter que reagir muito rápido, porque quando um foguete começa a cair, existe uma lei, que é a lei da gravidade, que diz que tudo puxa para baixo, né? Para o centro da Terra. A lei da gravidade é assim, ela puxa qualquer coisa que eu largar esse copo aqui, ele vai ir para baixo, ele não vai ir para cima, que é a lei da gravidade. Existe uma lei aqui nesse mundo, que é a lei do retrocesso. Daqui a pouco começa a retroceder de uma maneira tão violenta, que a pessoa, sem se dar conta, ela acaba em um lugar de destruição. É por isso que Deus aqui, nessa manhã, está dizendo: se você está retrocedendo na vida, está na hora de você rever as suas posições espirituais, porque até onde você chegou, você foi bem por um tempo, mas depois faltou impulso, faltou força, faltou energia. E agora, falando da linguagem espiritual, faltou unção, faltou voz de Deus, faltou poder da glória, faltou intimidade com o Espírito Santo, faltou uma visão profética, faltou um mergulhar no rio de vida de Deus. É isso que faltou para você. E agora eu vou para o segundo princípio que Deus falou comigo essa semana. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. 1 Reis 19. Olha o que está escrito aqui. Verso 4 e 5 primeiramente. Diz assim: quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. E agora vai comigo lá para o verso de número 15. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, e a Elisha, ben Shafate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, Abel-Meolá ungirás para ser profeta em teu lugar. Até aí. E no verso, lemos o 15 e o 16. Aí você diz assim: não entendi, profeta, essa passagem. Então deixa eu te explicar. Esse segundo princípio é: Deus tem sempre um substituto para si,
E a segunda coisa dentro desse segundo princípio é, além de Deus ser sempre um substituto para cada um de nós que está aqui, Deus não aceita que o homem que o conhece muito saia do seu propósito ou peça para sair. E eu vou lhe explicar por que essa palavra aqui ela veio tão forte assim no meu coração. A Bíblia diz que Elias havia enfrentado os profetas de Baal, venceu os profetas de Baal, orou para os céus se abrirem, e depois de 3 anos e meio veio chuva sobre a nação inteira. Ou seja, Elias estava, podemos dizer assim, como o profeta do momento. O sucesso estava acompanhando o seu ministério, a nação inteira estava temendo a Deus por causa de Elias. Então ele estava sendo muito abençoado, muito conhecido, enfim, de várias maneiras. Só que Elias cansou, chegou um momento da caminhada que ele se sentiu sem força de continuar. E a Bíblia diz que ele chegou aqui debaixo desse zimbro e pediu a Deus a morte. Ele disse: Deus, eu estou cansado. Eu estou cansado porque está tudo tão difícil. Agora uma mulher me ameaçou, disse que vai me matar, que era Jezabel. E a Bíblia diz que Elias pediu para si a morte. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando Deus estiver com vocês, operando na vida de vocês, não digam a Deus, não peçam a morte para Deus, porque quando Elias pediu a morte, ele também estava dizendo outra coisa. Ele estava dizendo também que não iria mais seguir adiante, ele não queria mais seguir com o seu propósito de vida. Eu quero que você guarde o que eu vou lhe falar agora. Se Deus lhe revelar o seu propósito, você nunca mais vai poder virar as costas para Ele. Eu vou repetir. Se Deus revelar para você o seu propósito, nunca mais na vida você pode virar as costas para Ele. Porque Elias, Deus havia mostrado que ele seria um profeta. Então ele sabia quem era Deus. Ele sabia qual que era o seu propósito. E agora ele estava dizendo a Deus que não queria mais saber do propósito. Porque era isso, quando ele pediu a morte, ele estava dizendo isso a Deus. E Deus não aceita isso. Quando alguém conhece o seu propósito e diz que não quer mais, além de ser uma coisa extremamente perigosa, você não sabe o que vai acontecer. Como assim, profeta? A Bíblia diz que Deus, a primeira coisa que Deus fez foi fortalecer Elias. Mandou um anjo para alimentar Elias, para que ele tivesse ânimo, para que ele tivesse força. A partir do momento que ele recuperou a sua força, que ele recuperou o seu ânimo, Deus então veio e falou com ele. E disse assim: Elias, eu tenho três missões para ti. Primeiro, você vai ungir o rei da Síria. Segundo, você vai ungir o rei de Israel. E terceiro, você vai ungir um profeta chamado Eliseu no seu lugar. E aqui essa palavra é violenta no meu coração, porque a gente pensa que Deus precisa da gente, e na verdade Deus já tem um substituto para cada um de nós aqui. Então, se tu não quer o que Deus tem para a tua vida, Ele já tem outro para assumir o teu lugar. Isso é forte para mim, porque isso me faz parar de reclamar. Isso me faz parar e refletir. O que vai acontecer se eu disser para Deus que eu não quero mais? O que vai acontecer se eu dizer para Deus que é melhor eu estar com Ele lá no céu do que estar aqui na terra? O que vai acontecer comigo se eu virar as costas para o meu propósito e começar a fazer a minha própria vontade? Gente, isso mexeu comigo,
Na tarde de segunda-feira, Deus falou isso comigo. E sabe o que entrou dentro do meu coração? Que a pior coisa que existe é nós pedirmos a Deus, pedirmos para que Deus acrescente anos de vida para a gente, ou para qualquer outra pessoa, se eu sair do propósito, ou se outra pessoa sair do propósito. Por que Deus vai dar mais anos de vida para ela? Não tem porquê. Eu vou mostrar para vocês. A Bíblia nos fala de um rei chamado Ezequias, que chorou e pediu para Deus mais tempo de vida. Aqueles 15 anos que Deus deu a mais de vida para ele, foi só para perda na vida dele. Porque entrou uma maldição na família dele, porque ele abriu os tesouros. Ele abriu os tesouros do palácio para quem não deveria abrir. Ou seja, viver fora do propósito de Deus, viver fora do tempo de Deus, é só para trazer maldição. Ele trouxe uma maldição para a família dele, porque pediu a Deus mais tempo de vida. Então guarda essa palavra no teu coração. Não vire as costas para o propósito que Deus te deu na vida. Não vire as costas para o propósito que Deus te deu. Tem gente que diz assim para mim: você tem que ser um pastor. E Deus disse para mim: não, você não tem mais que ser um pastor, você tem que ser um profeta. Pronto, o que vale para mim é a voz de Deus. O que eu já recebi de profecia, que eu deveria só pastorear, eu perdi as contas, mas nenhuma era de Deus. Porque eu entendi o meu lugar, e entendi que eu não devo virar as costas para esse lugar que Deus me deu, que é o lugar de ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nunca vire as costas para algo que foi Deus que colocou na tua vida. Não vira as costas para o teu dom, não vira as costas para o teu chamado, não vira as costas para o propósito que Deus colocou na tua vida. Esse é o maior erro que alguém pode cometer, porque as pessoas pensam que fugir de Deus é bonito. Fugir de Deus não é bonito, até porque ninguém consegue fugir dele. É por isso que essa palavra mexeu comigo, porque a gente pensa assim: Elias pensou que Deus não tinha um substituto, e na verdade já tinha um Eliseu que estava no forno, estava sendo preparado. Se Elias permanecesse no seu propósito, o Eliseu iria servir um outro propósito de Deus. Só que nós pensamos assim, que Deus não realoca ninguém. Olha, se nós somos líderes e conseguimos realocar as coisas, seja na empresa, seja na igreja, seja na nossa casa, se a gente consegue reorganizar a nossa vida, quanto mais Deus. Você pensa que Ele vai deixar o reino dele capengo, ou vai deixar o propósito eterno dele com falhas? Não, Deus pode realocar as coisas, Ele pode reorganizar tudo. Se você fizer besteira, já tem outro para vir para o teu lugar. É por isso que esse tipo de coisa corre risco de morte. Morte prematura. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ou você foca no que Deus tem para você e entra para dentro, ou você vai ficar a vida inteira vivendo fora de um agir de Deus. E a terceira coisa que eu queria hoje trazer nessa manhã para você é melhor você agradar a Deus do que agradar os homens. Jesus disse que nós viveríamos um tempo
aonde os homens, eles iriam nos obrigar a fazer a vontade deles. No entanto, querido, você não tem que ser guiado pela vontade dos homens, você tem que ser guiado pela direção e pela voz de Deus na tua vida. E eu quero hoje dizer para você, é tempo de você ouvir a Deus, obedecer a Deus, seguir as instruções de Deus na tua vida, para que você não se perca no caminho. É por isso que se vá os anéis e fiquem os dedos. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, verso 5. Abre lá a tua Bíblia, gostaria que você lesse essa passagem. Jeremias capítulo 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que confia nos homens. Até quando você vai deixar com que pessoas fiquem no seu caminho? Porque eu vejo isso, as pessoas não obedecendo a Deus porque querem agradar A ou B. Eu vou dizer uma coisa para você: entre Cristo e teu marido, entre Cristo e tua esposa, fica com Cristo. Eu vou repetir: entre Cristo e o teu marido, fica com Cristo. Entre Cristo e a tua esposa, fica com Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que não seguem o propósito de Deus só porque querem agradar a pessoa que está do lado dela. Se desviam muitas vezes da igreja por causa dos homens, por causa da família, por causa dos amigos. Não é nem só marido e mulher, mas também por causa dos outros. Jesus disse que aquele que quiser seguir após Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. O que Jesus está falando vai ter momentos na tua vida que você vai ter que tomar duras decisões para servir a Cristo, para seguir o teu propósito. Sabe qual que é o engano das pessoas? Vamos entrar nesse ponto. Qual que é o engano das pessoas? O engano das pessoas é pensar que é questão da igreja. Não, então você quer escolher por causa da igreja. Não é igreja, esquece que tem placa. Se trata de propósito de vida. Se trata de seguir a Cristo. Não tem a ver com igreja, não tem a ver com coisa religiosa. Tem a ver com você decidir seguir a Cristo. O propósito de Cristo, a vontade de Cristo, o que Cristo tem para a sua vida. Tudo na minha vida, desde os meus 14 anos de idade, tem sido Cristo. Cristo. Eu tenho seguido o meu chamado, o propósito que Deus tem na minha vida, mas se eu não fosse, digamos que se eu não fosse um profeta, se eu não fosse um profeta, se eu não fosse alguém que ensinasse as pessoas a ouvir a Deus, que eu fosse uma pessoa que fizesse outra coisa na vida, se eu seguisse o propósito de Cristo, colocasse Deus acima de tudo na minha vida, eu seria bem sucedido e abençoado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: há momentos que você tem que tomar uma dura decisão, e a decisão é agradar a Deus acima dos homens. Eu vou dizer uma coisa que vai chocar todos vocês aqui hoje. Posso dizer uma coisa que vai te chocar? Posso? Diga para a pessoa que está ao seu lado: estabilidade não existe nesse mundo. Mais uma vez, diga para ela:
Não existe estabilidade nesse mundo. Aí você diz, não pode. Pode. A pessoa que, digamos que ela é um funcionário público, ela pensa, eu tô estável na vida. Está estável na vida? Muito bem. É isso que você pensa? Você está estável na vida? Sim, muito bem. Então o diabo pimba no teu casamento. O marido deixou um monte de dívida. E o salário, aquele salário que você tem da sua estabilidade, não vai dar nem para pagar 1% da dívida que ele deixou. Então não existe estabilidade. Se houver uma doença dentro da família, e você não tiver um plano bom de saúde, você pode até ganhar bem, está estável no seu emprego, você vai precisar de mais dinheiro para poder pagar o tratamento do seu filho e da sua filha, ou seu. Então não existe estabilidade. Não, mas eu estou estável na vida. Você está estável na vida até alguém não te enganar. Você está estável na vida até um sócio não te roubar. Você está estável na vida até você não tomar uma decisão errada. Você está estável na vida até mudar as circunstâncias que estão ao redor. Então eu estou provando para você que estabilidade não existe aqui nesse mundo. Não existe estabilidade, tira isso da tua cabeça. Tua estabilidade não vem do que tu tem. Quantas vezes eu ouvi as pessoas que lá na época do plano Collor, da época da inflação, dos altos e baixos, dormiu rico e acordou pobre. Vocês não ouviram falar disso? Quantas pessoas a gente ouviu falar isso? Dormiram rico e acordaram pobre. O que você está dizendo, profeta? Eu estou dizendo que não existe estabilidade? Eu estou dizendo que o teu dinheiro não te traz estabilidade? Eu estou dizendo que o teu cargo, o teu emprego, os teus bens não te trazem estabilidade? Não existe nada que você tem que te traz estabilidade. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas eu não vim aqui para te desanimar. Eu vim para dizer para você que existe uma esperança. Existe um lugar de estabilidade, e esse lugar é na presença do Senhor. Se você tiver esse lugar na presença do Senhor, então você será como os montes de Sião. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Qual foi o problema de Jesus com o jovem rico? Sabe qual que foi o problema de Jesus com o jovem rico? Foi confiar na sua estabilidade. Foi confiar nos seus bens. Nunca confie nos bens. Planta o que é certo para colher lá na frente, porque essa lei não falha. Eu vou repetir, essa lei não falha. Quem planta, colhe. Planta desonestidade, vai colher. Aí você diz, não, mas eu não me importo. Você não se importa porque você não tem mais nada a perder em você. Mas você tem alguém indiretamente ligado a você que, se for tocado, eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus é especialista de tocar na gente do jeito certo. Porque a gente sempre pensa assim, né? Não, se tocar em mim, já fiz minha parte aqui nessa vida, tá? E se tocar num filho teu? E aí?
Me explica um negócio desse. E se tocar num filho teu, numa filha tua? E é isso que as pessoas não entendem. O problema de Jesus com o jovem rico é que ele colocou a sua estabilidade naquilo que ele tinha. O que Jesus queria ensinar para ele, que a estabilidade vem de ouvir o chamado, ouvir a voz. Jesus disse: larga tudo isso, dá para os pobres e vem e me segue. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Jesus estava dizendo para ele que a verdadeira estabilidade ele iria encontrar caminhando com o Senhor. Porque caminhando com o Senhor, tudo aquilo que Ele deu, o Senhor haveria de dar uma sabedoria sobrenatural para ele reconquistar tudo aquilo que ele tinha. A maior riqueza de uma pessoa não está no que ela possui, mas está nos dons, talentos e naquilo que ela aprendeu na vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês: você tem que confiar no que Deus te deu. Você tem que confiar no que Deus te deu, porque o que Deus te deu, mesmo que você não tenha nada amanhã, você pode reconstruir tudo de novo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não existe estabilidade nesse mundo. É por isso que você tem que ouvir a voz de Deus, porque ouvindo a voz de Deus você vai ter uma estabilidade poderosa na sua vida. Você vai ter estabilidade como nunca você viu, porque Deus vai segurar até aquilo que você não vê. Você pode até não estar olhando para trás, mas saiba, querido, assim como na Bíblia está falando dos 4 animais, do anjo que tem 4 rostos. Você já ouviu essa história na Bíblia do anjo que tem 4 anjos, que tem 4 rostos? Ou seja, tem olhos da frente, olhos do lado, olhos do outro lado, olhos atrás da cabeça. Bom, quando você está seguindo uma direção de Deus, quando você anda no caminho do Senhor, você não tem só 2 olhos. Você está tão cheio do Espírito Santo que você não vê apenas o que está na sua frente, você consegue discernir o que está à sua direita, consegue discernir o que está à sua esquerda, você consegue discernir aquilo que está atrás de você, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. Aleluia! Segura essa palavra e fica de pé comigo.